era menina pequena, passando férias no Rio de Janeiro, um primo meu, também pequeno, tinha aspirado uma moeda e ele teve que ir para um pronto-socorro, teve que ser operado e tal, porque aquela moeda se localizou no pulmão. Então minha mãe dizia que, olha, a gente chegou no consultório, estava lá o raio-x do menino mostrando no pulmão aquela moeda e tal, essa coisa toda. Isso eu não esqueci nunca, me deixou sempre em pânico, não só com moeda, mas com outras coisas, com espinha, de peixe e tal. E aí a gente falando sobre isso, nós ficamos sabendo que existe aqui em Manaus, se é do seu conhecimento, que bom, mas se não é, você vai ficar sabendo, telespectador, minha telespectadora do Mazé de Estudo, que em Manaus existe uma pessoa, um médico, que é referência neste assunto, Dr. Fabiliano Rodrigues, há 27 anos já formado e há 20 anos especialista em gastroenterologia pediátrica e endoscopia pediátrica. Bom, isso aqui que vocês estão vendo é tudo e tem mais uma gaveta, tem muito mais coisa aqui que ele vai tirando, que ele vai arquivando para mostrar para as pessoas e tal. Doutor, como é que foi para o senhor se especializar nesse assunto? Na realidade, o procedimento de retirada de corpo estranho faz parte da formação da endoscopia. Mas eu fiz questão de me ater um pouco mais na minha formação a esse tipo de acidente, porque quando eu estava lá fora, eu sabia que aqui eu seria o único durante um determinado tempo. E eu precisei formar uma carga de conhecimento bem interessante para que eu pudesse realmente ajudar as pessoas que nos procurassem. E graças a Deus a gente tem conseguido, mediante a atuação criteriosa que a gente costuma fazer, com a ajuda de todos os profissionais, tanto anestesistas, cirurgiões, pediatras, os enfermeiros, todos, eles nos ajudam muito no sentido de facilitar o tratamento do paciente que sofre esse tipo de acidente e melhorar a eficácia, a resolutividade. Eu soube que o senhor tem um sobreaviso, né? Está sempre ligado que as pessoas podem chamar, o hospital pode lhe chamar? O hospital. Na realidade, assim, esse tipo de acidente ele tem que ser necessariamente atendido por um serviço de saúde. Então, ocorreu o acidente, a pessoa familiar socorre a criança, e no nosso caso, a criança, e imediatamente levam ao serviço de saúde mais próximo. Pode ser um posto de saúde, um SPA, um hospital de grande porte, etc. e tal, ou um pronto-socorro. O importante é ir para um serviço de saúde. Então, deixa eu começar por aqui. Isso aqui é enorme. Quando essa criança aqui, ele marca tudo. Tinha 3 anos. O que foi esse aqui? Ele aspirou, ele engoliu? Esse aspirou. Esse é um pedaço de uma cânula que é utilizada para a criança que precisa fazer alguma cirurgia, e é colocada essa cânula aqui para ela respirar por aqui, durante uma fase do procedimento. E essa cânula quebrou-se e o tubinho foi lá bater lá dentro do pulmão. Ai, meu Deus. Esse anel, um anel, gente, não acreditei isso aqui. Como é? Deixa eu ver aqui, dizer para vocês. Ele tinha 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. É o Gustavo. Isso. Esse anel é uma coisa muito comum, é um tipo de objeto que é extremamente atraente para a criança. Criança adora. Ele engoliu? Ele engoliu. E como é um objeto grande, ele geralmente provoca uma lesão bem intensa no local onde ele fica impactado. Aí como é que tirou, doutor? Como é que tira isso? O nosso procedimento é só endoscópico, não é cirúrgico. Certo. Né? Então nós temos a aparelhagem toda para a realização do procedimento, e é todo próprio para a idade pediátrica, e que permite a retirada sem provocar nenhum tipo sem haver necessidade de cirurgia. Mas é retirado por endoscopia, ou seja, pela boca da criança ou no máximo pelo nariz. Olha a história da moeda, aqui também foi uma moeda. Moeda. Moeda é um objeto bem frequente de ser engolido pelas crianças, e geralmente elas
elas encontram a moeda solta nas gavetas, no chão, às vezes a mãe perde ali e tal, cai na cozinha, né? A criança vai. Eu tô vendo um clipe aqui e pega coisa de cabelo de criança também. Muito comum querer fazer a criança ficar bonitinha, coisa e tal, colocar essas presilhas de cabelo, só que a gente se esquece que a criança é curiosa. E essa sensação de alguma coisa presa no cabelo chamará a atenção dela, ela vai querer pegar, com certeza. E aí ela coloca na boca. Esse é enorme, gente. Olha que tamanho desse aqui. Esse é um brinquedo, aquele brinquedo magnético, né? É um imãzinho que vai juntando um no outro, faz tipo uma cobrinha, e a criança ingeriu esse objeto, e é um objeto extremamente difícil de retirar, porque ele não tem superfície de preensão, tá vendo? Ele é muito liso, e para a retirada acaba sendo um fator complicante, essa falta de superfície. A gente viu aqui que o senhor tinha falado, a bateria, né? Cadê a da bateria? De criança. Bateria de brinquedo de criança, olha só esse aqui. Essa criança tinha 3 anos. Bateria é um dos nossos maiores, das nossas maiores preocupações, porque a bateria ela é uma substância cáustica, ela queima o esôfago. Quando a pessoa fala assim, a bateria explodiu, na realidade ela não explode, ela vaza. E quando ela vaza, ela libera essa substância que tem dentro dela. É um perigo isso, que né? faz uma queimadura, e essa queimadura é extremamente grave. Eu tô vendo, olha, é parafuso, é caroço de melancia, que isso a gente engole, eu pelo menos engolo, mas uma criança não consegue. Uma recomendação que a gente conversou anteriormente sobre quem engole, a criança que engole uma espinha, qual é o procedimento? Porque aqui em Manaus tem a lenda, dar o tapinha, ou então farinha, banana, não sei o quê, não sei o quê. Qual é o procedimento? O que o senhor aconselha? Tem também o negócio das pessoas quererem enfiar o dedo na garganta. Para puxar. Né? Esses são erros, normalmente, que a gente está o tempo todo instruindo e orientando para que não seja feito esse tipo de procedimento. Quando acontecer o acidente, não faça nada a não ser tranquilizar a criança. Tranquilizar o paciente, tanto faz ser adulto quanto criança. Tranquilizar para que ele possa ficar um pouco mais à vontade, apesar de estar sentindo o corpo estranho, mas tranquilizá-lo para poder levar ao pronto-socorro. Chegado no pronto-socorro, todo o procedimento será feito para a retirada do corpo estranho. E se você fizer alguma coisa com a criança na tentativa de resolver o problema, com certeza, com 99% de chance, será agravado o problema. Quero dizer que ele vive de sobreaviso, porque toda vez que acontece alguma coisa, ele é acionado também, não é? Inclusive agora, por coincidência, acabei de vir de lá do pronto-socorro da Zona Sul, onde lá também se atende todo tipo de emergência pediátrica, né? E na minha área, a emergência pediátrica não fica restrita ao corpo estranho, hemorragia digestiva e uma série de outras patologias. Mas no pronto-socorro da Zona Sul é o nosso local onde a gente faz esse tipo de atendimento. É a sua base. Isso. Muito obrigada, foi bem esclarecedor. E aí, mãe, pai, vê só, tem calma, não faz nada e leva no lugar mais próximo, no hospital mais próximo, ou leva lá no Hospital da Zona Sul, e pode ter certeza que tem quem faça todos os procedimentos para que a criança saia bem. Isso. É importante frisar somente, para não haver conflito de informação, que a criança ela será preparada. Quando chegar lá, ela não terá condição de imediato de fazer um procedimento anestésico, porque esse tipo de abordagem precisa de anestesia. Então a criança será preparada. E o que a gente estava falando de não dar pirão, não dar nada para a criança comer na tentativa de fazer melhorar, é porque se isso acontecer, retardará o procedimento anestésico, entendeu? Então, chegado no pronto-socorro, a criança será preparada, e se for o caso dela não estar de estômago vazio, ela vai ter que terá que esperar um período, de acordo com a avaliação que o anestesista fizer, para que haja condição de fazer o procedimento anestésico com o menor risco possível. Muito bem, muito obrigada. É isso aí, mas é de estudo, tá vendo? Não sai daí, eu volto já.